Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Na semana passada, nós mostramos aqui no Record News Rural a vaca mais cara do mundo, com valor estimado em 54 milhões de reais. A empresa do cantor Murilo Huff participou da compra do animal. Hoje você vai saber como vive a rainha Dona e conhecer todas as regalias que a majestade tem direito. Por trás desse ambiente simples do campo, em Uberaba, interior de Minas Gerais, se esconde uma milionária. 54 milhões de reais. Esse é o valor de mercado de Dona, a vaca mais cobiçada do planeta. A vaca da raça Nelore tem 10 anos de idade e pesa cerca de 1 tonelada. Essa fofura gigante nasceu no Paraná e é criada aqui nessa fazenda. A Dona ficou famosa no Brasil todo depois de um leilão e logo passou a ser chamada de vaca milionária. Na ocasião, 25% das cotas da Dona foram arrematadas. A gente explica, é que quando o valor de um animal desse é tão alto, é comum que vários compradores dividam a conta. E tem muita gente famosa nesse pasto, viu? Por exemplo, o cantor Murilo Huff, ex da Marília Mendonça, comprou uma parte dessa, digamos, empresa. Juntos, o grupo Nelore Traia Véia, que é da banda de mesmo nome, e Murilo, pagaram 13 milhões e meio de reais por essa participação. Quem faz as honras de nos apresentar a essa preciosidade é o Fernando, gestor da fazenda. Ele explica que ser dona desse valor milionário não tem a ver necessariamente com a carne dela, mas sim dos descendentes. Ela produz quantidade com qualidade. Então, o que fazem é um topo de uma pirâmide, de um trabalho de melhoramento genético que vai chegar lá no campo na produção de carne de qualidade. No fundo, é isso. O objetivo é sempre esse. No mesmo leilão, a chance de multiplicar a genética de Dona provou seu valor. Apenas 3 aspirações, que é o nome das coletas de óvulos para a produção de embriões, foram vendidas por um total de 13 milhões de reais. E pensar que ela produz cerca de 100 embriões por mês. E agora ela se mostrou uma excelente produtora de animais recordistas de leilão. Ela se tornou tão valiosa assim porque não é só ela que dá dinheiro não, né? É a família toda. É a família toda. A valorização da Dona é histórica. Depois de muitos prêmios, ela teve 33% de suas cotas vendidas no ano passado por 5 milhões de reais. E agora mais 25% por 13 milhões e meio. Essa progressão explica o valor total, de 54 milhões de reais para o animal inteiro. Em 2024, a mãe da Dona, por exemplo, chegou a ser vendida por 27 milhões de reais. Antes, em 2022, o Domingo Espetacular mostrou a história da Beatina. Na época, ela custava 8 milhões de reais e era também uma celebridade dos currais. Outra coisa que chama a atenção aqui na fazenda é que a Dona, ela não é sozinha, não. Ela tem outros 3 clones. Um deles é a Doninha. As duas são criadas juntas e são inseparáveis. As outras 2 cópias estão com outros sócios. Dessa forma, se Dona ficar doente, um investimento genético de milhões está garantido. Os dias da rainha e da princesa do pasto começam sempre com um banho refrescante com direito a um shampoo especial para esse pelo brilhante. Depois de secar, é hora do café da manhã, no piquete, uma área de pasto praticamente exclusiva para as duas. E como uma vida de realeza, logo chega a hora da soneca, em berço esplêndido. O Ricardo é o responsável pelo tratamento dia a dia da Dona. Ela tem muitos cuidados, muitos mimos, Ricardo? Tem alguns mimos, né? Nós temos uma cocheira pouco maior para ela, que dá acesso à uma área externa. Se ela quiser tomar um banho de sol, ela pode ir tomar sol, pode voltar para a cocheira. E temos também um piquete exclusivo para ela, que todos os dias pela manhã nós soltamos ela nesse piquete para ela andar, exercitar um pouco, movimentar a articulação e depois, no final do dia, a gente fecha. Quer dizer, ela. Vida de estrela mesmo. Vida de estrela de rainha.
A coleta de óvulos para multiplicação genética é feita uma vez por mês. Os embriões preparados com a técnica de fertilização in vitro são então transferidos para barrigas de aluguel de outras vacas, que geram de 20 a 30 filhotes por mês. É uma responsabilidade grande demais, né? Se a gente for pensar nas cifras, são cifras que nunca existiram, né? E um detalhe importante, mesmo após a venda milionária das cotas, Dona continua vivendo na mesma fazenda. Eu não teria coragem de ver ela embarcando para sair daqui, não. Esse é o vidão da Dona, a vaca mais valiosa do mundo. Os preços internos do milho estão mais altos, resultado do aumento na procura pelo cereal. Com o objetivo de recompor os estoques e garantir o produto para o final do ano, período em que as transportadoras entram em recesso e o mercado fica com menor liquidez, os consumidores aumentaram a procura pelo milho. Com a demanda doméstica aquecida, o preço do cereal subiu na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Com os vendedores focados na semeadura no campo, o volume de mercadoria segue limitado para a entrega imediata, o que também colabora para a alta nas cotações. O momento é bom também para as exportações com embarques em patamares elevados. Para os pesquisadores do CPEA, porém, o cenário pode mudar com a entrada da safra norte-americana, a necessidade de liberação de armazéns por parte de agricultores brasileiros e o estoque de passagem elevado pelo país nos próximos meses. Os preços do feijão estão em queda, resultado da demanda mais fraca. Até a semana passada, a semeadura da primeira safra 2025-2026 nacional de feijão atingia 50,8% da área esperada. E com o interesse de compra limitado à reposição de estoques, os valores do grão ao longo de novembro caíram. A maior oferta de feijão carioca no sudoeste paulista fez os preços do produto de melhor qualidade também caírem. As quedas foram expressivas também para o grão preto e influenciadas também pela proximidade da nova safra e pela liquidação de estoques. Com mais produto disponível, os preços da mandioca também estão mais baixos. Confira. Após 2 meses de alta, a média mensal da mandioca caiu em novembro. Isso porque, com condições climáticas mais favoráveis e necessidade de capitalização, os produtores aumentaram a oferta da raiz na semana passada, mesmo com margens apertadas. Na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA, a disponibilidade da raiz superou a demanda industrial, resultando em novas quedas nos valores. E a expectativa é de um desequilíbrio ainda maior nas próximas semanas entre oferta e demanda. Os produtores acreditam que as entregas devem se intensificar nos próximos dias. Já os agentes das indústrias falam em recesso e interromper as atividades. O Amazonas fez história em um importante concurso internacional de queijos da França. O estado conquistou uma medalha de ouro e uma de bronze. Altazes fica a cerca de 110 quilômetros de Manaus. Aqui é produzido um dos queijos mais premiados do Brasil. A Terra do Leite participou de um concurso internacional em Paris. 2 queijarias de Altazes representaram o Brasil: a tradição da Lourdes e a queijaria original. O desempenho foi impressionante. A queijaria Tradição da Lourdes conquistou a medalha de ouro com queijo maturado com café. Só o processo de maturação do queijo demora cerca de 30 dias e o sabor impressiona. A qualidade desse queijo é algo surreal. A gente nunca tinha provado um queijo tão maravilhoso como esse, que é daqui da cidade de Altazes, da Vila do Novo Céu. Arleane é responsável pela produção desse queijo. Ter ganhado uma medalha de ouro em um evento internacional foi um feito histórico. Ir para a França e trazer um queijo, trazer uma medalha de ouro num queijo maturado, primeiro queijo maturado no Amazonas, assim, é um orgulho, sabe assim, não tem nem palavra para descrever a sensação na hora. Eu chorei muito, foi muito emocionante. O processo de produção desses queijos requer um padrão de qualidade elevadíssimo. É o queijo coalho, ele é imerso numa solução de café. Ele vai ficar um tempo nessa solução para ele ir conseguindo essa tonalidade, né, do café. Aí depois desse processo, ele vai ficar numa prateleira
os 30 dias sofrendo o processo de virada. Todo dia você tem que virar, observar se ele não está sofrendo nenhuma rachadura, se tem que umidificar ele. É esse o processo. É diário. Além do queijo maturado com café e de búfala, os produtores rurais também inovam com condimentos que só tem aqui no Amazonas. Tem queijo condimentado com tucumã, com castanha, com orégano e muito mais. Por aqui, a qualidade e a criatividade andam lado a lado. Em Altazes, a gente encontra uma das maiores produções de laticínios do Amazonas. Hoje o nosso rebanho em Altazes ele é estimado a aproximadamente 95 mil animais, sendo eles bovinos e bubalinos. Isso corresponde a uma produção de leite de aproximadamente 12 milhões e 500 mil litros de leite ao ano, que equivale a 1.250 toneladas de queijo produzido ao ano. E em meio a essa rota do leite, a nossa equipe também conheceu a Agrofazenda Paiva, um legado de 4 gerações que há 56 anos dedica a vida à produção de laticínios. O trabalho começa logo cedo, assim que o sol nasce. O vaqueiro ordeia os animais e todo o leite que é retirado é levado para os produtores de queijo. Um trabalho de muitas mãos que eleva o padrão de qualidade dos queijos que competem internacionalmente. A queijaria original, que também foi à França este ano, recebe o leite chegando ainda quente das fazendas. E depois de um longo processo de produção, os queijos ficam prontos para serem embalados e etiquetados com a marca de Altazes. A queijaria também vem ganhando destaque. Além da França, este ano a fábrica conquistou medalha de prata com um queijo coalho de búfala em um concurso internacional de queijos em Blumenau. E para isso existe um segredo, um ingrediente que não pode faltar. O segredo é trabalhar, fazer o básico, né? Queijo tradicional básico, mas com aquela pitadinha de amor. E assim, do interior do Amazonas para o mundo, as queijarias mostram que tradição, inovação e muita dedicação são ingredientes que fazem do queijo um produto de excelência. É hora de conferir como fica o tempo nesta terça-feira em todo o Brasil. Veja na previsão. Nesta terça, as instabilidades continuam atuando pelo sul do país. No sudeste, a presença de algumas perturbações na atmosfera e a formação de uma nova baixa pressão próxima à costa de São Paulo mantém as instabilidades pela região. No centro-oeste e no norte do país, as pancadas de chuva continuam, enquanto no nordeste, temporais no oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí. No sul, céu nublado na faixa norte gaúcha, além de Santa Catarina e do Paraná. No restante do Rio Grande do Sul, o tempo fica mais firme. Já no sudeste, aumento de nuvens no oeste, noroeste e centro de Minas, desde cedo. E ao longo do dia, tempo mais fechado em grande parte da região. No centro-oeste, céu mais carregado na região. Enquanto no nordeste, o tempo fica mais fechado no oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí. E no norte, céu mais aberto em boa parte do Amapá. Enquanto no restante dos estados, nuvens mais carregadas ao longo do dia. Na região sul, pancadas moderadas a fortes na faixa norte gaúcha, que devem diminuir até a noite. E as instabilidades avançam por Santa Catarina e pelo Paraná. No sudeste, chuvas isoladas ocorrem desde cedo no oeste, noroeste e faixa central de Minas, além do oeste paulista. A partir do fim da manhã, as chuvas ganham força em São Paulo, metade sul e oeste de Minas, Rio e sul do Espírito Santo, com pancadas moderadas a fortes, trovoadas e risco de temporais na metade sul de Minas, leste paulista e interior do Rio. No centro-oeste, as pancadas de chuva ocorrem desde cedo em Goiás, áreas de Mato Grosso do Sul, noroeste, sudeste e leste de Mato Grosso. Ao longo do dia, as chuvas ganham força pela região e há risco de temporais. No oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, as pancadas seguem ocorrendo e também há risco de temporais nessas áreas. E no norte, as instabilidades continuam pela região, principalmente no Acre, Rondônia, Tocantins e sul do Amazonas.
Rajadas de vento variam em algumas áreas do centro-sul do país e no nordeste, e podem chegar até os 70 km por hora entre o leste paulista, zona da Mata Mineira e interior fluminense, além do litoral do Espírito Santo e sul da Bahia. E o tempo continua seco no interior do Nordeste, entre o Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e extremo norte da Bahia. Já em relação às temperaturas para esta terça, máximas de 27 graus em Porto Alegre, 29 em São Paulo, 28 em Campo Grande, 32 em Salvador e 31 em Goiânia e em Cuiabá. As chuvas irregulares pelo Brasil podem comprometer a produtividade da soja. O excesso de umidade no sul do país está limitando o acesso às lavouras de soja, enquanto no centro-oeste e região do Mato Piba, a distribuição desigual das chuvas tem resultado em umidade abaixo do necessário para avançar os trabalhos no campo. Com isso, o ritmo de semeadura da soja da safra 2025-2026 segue abaixo do registrado na temporada passada. Dados da Conab apontam que até 22 de novembro, 78% da área nacional havia sido semeada. No mesmo período do ano passado, era 83,3%. De acordo com colaboradores do CPEA, o cenário das chuvas persiste há pelo menos 3 meses. E mesmo com possíveis mudanças no clima, há incertezas em relação ao potencial produtivo da atual safra. Desde que a China firmou um acordo comercial com os Estados Unidos há cerca de um mês, o setor agrícola acompanha o retorno gradual de Pequim às compras de soja no mercado norte-americano depois de meses sem nenhuma aquisição. Apesar do Brasil ser mais competitivo, como fica a expectativa de negócios daqui para frente, hein? Quem chega para fazer uma análise para a gente é o Felipe Serigati, que é pesquisador do FGV Agro. Bom dia, Felipe. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Olá, Kelly. Como sempre, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece sempre. Felipe, como é que você vê essa movimentação em relação à soja entre Estados Unidos e China? Seria uma compra política? Então, é uma leitura possível, tá? Então, de fato, né, há um processo de negociação, tá, desses acordos tarifários, desses atritos, na verdade, comercial entre Estados Unidos e China. Um dos itens dessa negociação é justamente a aquisição de soja pela China, soja norte-americana. No entanto, é possível também a gente uma outra leitura, né? Cedo ou tarde, essas aquisições teriam que acontecer. Então, não tem a China nunca originou soja exclusivamente do Brasil. Ela sempre demandou um volume de soja também vindo dos Estados Unidos. Se a gente for olhar para o retrovisor, olhar ali para anos anteriores, até mesmo se a China adquirir, cumprir ali a promessa de adquirir lá as 12 milhões de toneladas, vai estar abaixo do que ela adquiria normalmente, né? Então, imaginar ali um volume, por exemplo, de 4 milhões, super razoável. Combinando agora essas duas leituras. 4 milhões faz diferença para o volume total que a China precisa? Não, não faz muito não. Por isso que eu acho que é super razoável justamente essa leitura. Olha, essa compra está sendo realizada justamente para a China sinalizar para os Estados Unidos, olha, da minha parte, eu estou evoluindo, inclusive aqui fazendo um gesto grande de boa vontade. Por quê? Olha, esses 4 milhões de toneladas não é o que vai fazer diferença para mim, e ainda assim eu consigo obter esse volume a um custo menor, originando essa soja do Brasil. Enfim, então, independente de qual seja a leitura, eu acho que o ponto central não deve ser surpresa para ninguém, a China originar uma fração, mesmo que seja uma fração menor, de soja nos Estados Unidos. Pois é, até janeiro, final de janeiro, então, previsão de 12 milhões de toneladas de soja. Então, de que forma essa volta da China a comprar dos Estados Unidos afeta aqui o grão brasileiro ou não afeta? Então, vamos lá, né? Isso vai depender naturalmente do momento em que for acontecer a comercialização ou o travamento de preços aqui pelos produtores brasileiros. Óbvio, cada produtor, cada região tem um custo diferente, tem uma estratégia diferente, vai ter
esse grão ali disponível em um momento diferente. Mas o fato é, então vamos por partes aqui. Olhando para as projeções, por exemplo, do USDA, a gente tem ali um volume de soja sendo ofertado no mercado internacional bastante razoável, tá? Se fosse fazer ali a soma, né, Estados Unidos, Brasil e Argentina, gente, é um volume considerável. Tem demanda aquecida por esse grão? Sem dúvida alguma, seja para alimentação, para ração, seja para produção de biocombustível. Tem demanda, mas ainda assim, mesmo com essa demanda aquecida, é um volume muito considerável. Outro ponto que é importante é, a gente está naturalmente olhando a situação pelo lado aqui do Brasil, mas para o mercado internacional, o Brasil é o ponto mais importante, é a questão mais relevante para saber o que deverá acontecer com o preço ou com o volume disponível de soja no mercado internacional, tá? Então, se esses estoques de passagem vão ficar mais confortáveis ou menos confortáveis, vai depender naturalmente do que acontecer aqui na safra brasileira. Por um lado, as projeções é de uma senhora safra, de uma safra brasileira recorde. Por outro lado, nós tivemos atrasos, em algumas regiões tivemos notícias inclusive de replantio, o que naturalmente eleva o custo para o produtor que teve que incorrer nesse procedimento. Fato é, ponto importante para o mercado internacional e aí, como vai evoluir a safra brasileira? Porque a projeção é de uma safra recorde. Será que a realidade vai entregar realmente uma safra nessa dimensão? Vamos ver como é que a nossa safra evolui. A gente vai ter que acompanhar aí de perto. Agora, Felipe, para o brasileiro, de forma geral, entender, principalmente quem é do agro também, vamos dar um panorama da força do Brasil quando o assunto é esse grão e também o que a gente vai enfrentar pela frente em relação aos concorrentes, o que a gente está acompanhando de tendência para 2026. Então, vamos lá, né? Para 2026, de novo, Brasil é a variável mais central. A gente executou ali o plantio sob os efeitos da Laninha. Claramente, em algumas áreas houve atrasos. Eu acho que dentro dos atrasos aqui merece destaque a gente colocar o leste do Mato Grosso, uma parte de Goiás. Tocantins estava com atraso, mas conseguiu aproveitar ali as chuvas e, vamos dizer assim, recuperar ali o ritmo de plantio, mas não é todo o Brasil que conseguiu plantar ali no momento esperado, que a gente estivesse conversando, por exemplo, no mês de agosto. Fato é o seguinte, então, para mercado internacional, safra cheia, o que vai determinar quão cheia vai ser essa safra é justamente o desempenho da safra brasileira. Em termos de preços, né? Óbvio que ninguém tem bola de cristal, tá? Olhando para o caso brasileiro, contribuindo para essa incerteza, nós temos a movimentação do câmbio, mas vamos lá, a gente está vendo ali preços, não são preços recordes, no caso ali da Bolsa de Chicago, mas também já vimos operando com preços bem mais desafiadores. No entanto, olhando aqui para o Brasil, deve sempre levar em consideração o movimento da nossa taxa de câmbio. Então, e abrindo rapidamente essa taxa de câmbio, a gente viu ao longo do ano 2025 um forte movimento de redução da taxa de câmbio, um forte movimento de apreciação do real. Agora, devemos aguardar isso em 2026? Gente, na mesma intensidade, está fora do radar. Não vou dizer que é impossível, mas está fora de radar o movimento de apreciação do real que a gente viu em 2025. Qual que é a variável-chave? Todo mundo sabe, 2026, temos eleições, temos uma questão fiscal complicada a ser resolvida, e essa questão fiscal, o mercado vai precificar a sua resolução dependendo de como caminhar as pesquisas de intenção de voto. E, nessa direção, qualquer atrito político no meio do caminho, mesmo que fora ali, né, do contexto direto das eleições, pode aumentar a percepção de risco aqui no Brasil e, naturalmente, fazer essa taxa de câmbio subir. Veja que, por mais que isso possa ser favorável, não dá para contar com esse cenário. Então, daí que a gente recomenda a melhor opção,
abriu uma janela. Essa janela ali já defende uma margem minimamente razoável, tenta garantir essa margem pelo menos com uma fração da sua produção, porque deixar ali, apontando ali com a flutuação das variáveis macro ou das próprias variáveis de mercado, no caso ali da soja, você está se expondo a um risco muito provavelmente excessivo e desnecessário. No caso da soja, Felipe, você avalia que o nosso risco ele é ainda maior, se tratando que a grande volume de exportação tem um único cliente, ou seja, a China? Com certeza, né? E veja, esse risco, óbvio que vale para o Brasil, mas vale para o mundo. Grande certeza do mundo que vai acontecer nesse mercado é justamente a evolução da safra brasileira. A gente colocou aqui desse risco, né, a respeito do Brasil de ser ali, ter um único grande comprador. Não é o único comprador, mas em termos proporcionais é um comprador muito relevante. Veja que a própria China tenta evitar isso, né? Vamos colocar aqui 2 exemplos. Quando a gente vê a China adquirindo grãos, ela olha para o Brasil e sabe, esse cara aqui é o meu parceiro preferencial, mas também é desconfortável para ela depender de um único fornecedor. E veja que, até mesmo num caso de um subproduto, não aqui da soja, mas falando aqui do milho, por exemplo, do DDG, a gente tem uma situação semelhante, só que na direção oposta, né? Então, a China adquire muito DDG, praticamente toda a totalidade de DDG, que ela pega no mercado internacional, ela adquire dos Estados Unidos, e é um cenário super razoável você ter a seguinte avaliação: precisamos diversificar os nossos fornecedores. E, naturalmente, nessa agenda, o Brasil ganha grande destaque. Basta lembrar, em ano, por exemplo, que a gente teve boa safra no Brasil e uma quebra de safra nos Estados Unidos, foi justamente o Brasil que se tornou o maior exportador mundial de milho. Então, no caso da China, super razoável nesse esforço tentar diversificar os seus fornecedores, também vir comprar outros produtos aqui do Brasil, produtos que, embora a gente tenha exposição, talvez não no volume que a China gostasse de comprar, mas que tem aqui à disposição, ela não precisa depender unicamente de um outro vendedor. Pois é. Felipe, você citou alguns setores, na verdade, fatores importantes da porteira para fora e que, obviamente, impactam da porteira para dentro. Mas, tirando a questão climática, da porteira para dentro, quais foram os principais desafios do produtor rural em 2025 e qual a tendência de desafio para 2026? Então, vamos lá, né? 2025, certamente o pessoal vai lembrar que a preparação ali da safra 25-26, ou o ponto de partida da safra 25 e 26, foi uma safra com custos de financiamento elevados, né? Isso não é exclusividade do agro brasileiro, isso vale para a economia brasileira como um todo, mas o fato é, a gente cruzou o ano 2025 com uma taxa de juros de referência, né, a nossa taxa Selic, em patamares muito altos. Mesmo quando você desconta a inflação projetada dos 12 meses seguintes, que vai dar taxa de juros real, patamar muito elevado. Só que isso não conta toda a história, né? Se a gente for pensar principalmente nos fertilizantes utilizados ali na primeira safra, na safra de verão, também foram fertilizantes que foram adquiridos a um custo bastante elevado, tá? É verdade, né? Ao longo do segundo semestre, principalmente ali ao longo do quarto trimestre de 2025, a gente viu esses fertilizantes acomodando com preços mais razoáveis. Só que esse aí não vai bater no custo de produção direto da safra de verão. Mas isso abre uma possibilidade melhor para os custos de produção da segunda safra. Só que a segunda safra, vamos dizer assim, é o reino do milho. O reino da soja é justamente a primeira safra. Então, o que o pessoal vai lembrar de 2025 é justamente, olha, custos de produção elevados. De um lado, por parte ali dos fertilizantes, com uma relação de troca que já foi mais favorável em outras ocasiões, e do outro lado, custos de financiamento operando em patamares bastante elevados. Pois é, o Brasil precisa pensar nessa questão do custo do financiamento, sem falar num plano safra mais robusto, que atenda, de fato, às necessidades do setor. Pois é, então, vamos lembrando aqui, tá? Eu sei que todo mundo, na hora que for buscar ali as matérias, vai estar plano safra com valor recorde de recursos, né? É verdade, ele é valor recorde em termos nominais.
Se você descontar a inflação acumulada no período, em outras palavras, se for avaliar o poder de compra daquele recurso, é um volume de recurso ofertado menor que tinha sido no ciclo anterior. E ainda assim, ao menos aqui no GV Agro, a gente não está confortável com o pessoal ter colocado, inclusive, recursos de CPR como volume total de recursos sendo ofertado via Plano Safra. CPR tem uma outra natureza, você pode até ter um problema ali de dupla contagem. Mas ok, saindo dessa discussão técnica, passa a descontar a inflação, o volume de recursos ofertado via Plano Safra foi menor do que tinha sido ofertado no anúncio anterior. E no meio disso tudo também, acho que existem 2 pontos que a gente vai precisar pensar muito bem se vamos conseguir avançar em 2026. A questão logística, por exemplo, com atraso muitas vezes nos portos, e o armazenamento, que são 2 pontos interligados, mas que trazem, sim, muito prejuízo ao produtor rural. Sem dúvida alguma, são 2 desafios importantes, né? E assim, não que não tenha havido progressos, houve progressos, mas veja o tamanho do desafio. Então, nós estamos falando, né, de acordo com as projeções da Conab, nós estamos falando aí de uma safra de grãos acima de 350 milhões de toneladas. Guardem esse número. Se a gente estivesse conversando há 5 anos, gente, a safra recorde seria uma safra de 270 milhões de toneladas. E aí nós temos ali um incremento de 80 milhões de toneladas, que não é só o que acontece dentro da porteira que tem que viabilizar isso. Não. A necessidade de financiamento ele aumenta. Então, é um desafio, agora tem que viabilizar recursos para uma safra 80 milhões de safra de toneladas maior, num prazo apenas de 5 anos. Mais do que isso, vai ter que agora ajustar a logística, inclusive a parte de armazenamento, para uma safra 80 milhões de toneladas maior em apenas 5 anos. Então, o problema existe, o problema não é de hoje, houve progressos, só que o desafio ele continua. Gente, vamos lá, 80 milhões de toneladas, se for pegar soja e milho, é quase que a safra da Argentina. E aí, como é que você vai para criar uma logística em 5 anos para você absorver uma Argentina inteira? Então, o desafio ele é grande, mas olha, o que acontece dentro da porteira não vai mudar. Então, provavelmente, a gente ainda vai estar por algum tempinho correndo atrás dessa solução. Por mais que seja desconfortável, quando a gente compara com outros setores, vamos ser sinceros, é um bom problema. Em que sentido? É um problema que deriva do sucesso de um determinado setor. Vai ter diversos setores aqui que não estão demandando isso. Por que não? Simplesmente porque não estão crescendo. No caso do agro, não. Como está crescendo a taxas aceleradas, vão surgindo problemas, às vezes até mesmo naturais, de um crescimento acelerado. Mas ok, sendo natural ou não, continua sendo um problema, continua sendo um desafio a ser tratado. Felipe, sempre especial demais para a gente te ouvir. Muito obrigada pela análise, um bom dia e até a próxima. Bom dia a todos, até a próxima e, como sempre, muito obrigado pelo convite. Obrigada, a gente que agradece. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!